Começou a gravação. Bom, boa tarde, colegas associados da Associação Gircandanga, bem-vindos à reunião da Assembleia Ordinária de 2025. Hoje é dia 21 de agosto. Antes de entrar na pauta, eu queria só comentar que acredito que todos sabiam que eu estava fora, né, do Brasil, e eu retornei agora em agosto. Então, a partir de agora, eu, inclusive, estou à disposição para reuniões presenciais, visitá-los ou ser visitado por vocês aqui na Gircandanga. Fica já o convite. Tá bom? Então, vamos seguir em frente. A pauta da nossa reunião, a gente acabou modificando a ordem dos itens da pauta por uma questão de conveniência, tá? Basicamente, a gente trouxe a parte das eleições para o início da reunião, e se houver alguém contrário a essa modificação de pauta, por favor, se manifeste. Ok, então vamos seguir, né? Então a nossa pauta nós vamos começar falando sobre atualização sobre os trabalhos do Comitê de Busca para a nova direção da Associação da Gircandanga, o professor Lazarte que vai fazer essa fala. Depois nós vamos entrar na pauta da eleição dos representantes da Assembleia no Conselho de Administração para o período 2025-27. Na sequência, a eleição dos membros do Conselho Fiscal, para o período também 25-27. Depois, nós vamos fazer o relato das atividades do exercício financeiro de 2024. Lembrando que a gente sempre, na reunião do ano seguinte, a gente remete, né, ao fechamento do ano anterior. Né. Faremos o relato dos pareceres dos Conselhos Fiscais e da Auditoria de Contas, né, e a apresentação do planejamento estratégico e do orçamento do exercício de 2025, e no final a gente vai fechar com alguns informes gerais. Eu passo, então, a palavra para o professor Lazarte, por favor. Ok, obrigado. Boa tarde a todos. Pode passar para o próximo slide, por favor. Então, queria comentar aqui a questão estatutária da renovação da diretoria. Pelo estatuto, quando tem uma nova eleição de possível diretor, diretora, os membros da associação podem indicar candidatos. Então, por isso que estou trazendo esse tema para essa reunião da Assembleia, para que todos os presentes fiquem a par do processo que está em andamento. E quem quiser sugerir, eu acho que o fulano seria uma boa opção para possível diretor, diretora, pode mandar essa sugestão. Obviamente, o indicado vai ter que concordar com essa indicação. E também a inscrição vai estar aberta para pessoas que queiram, por própria vontade, manifestar o interesse em participar desse processo seletivo. Pelo estatuto, o processo seletivo é feito por um comitê de busca. Esse comitê de busca estabelece todos os passos, né, do processo de seleção, desde a divulgação, a forma de seleção, o que vai ser considerado, etc. Quem indica esse comitê de busca é o Conselho de Administração. Ele submete à Assembleia. A Assembleia aceita ou então designa um outro comitê de busca. Esses passos já foram feitos. E, aqui tem uma coisa que está sobrando. Esse Conselho Fiscal não entra no processo, não sei por que ficou. O Conselho de Administração, então, escolhe entre os candidatos que lhe forem apresentados pelo comitê de busca e submete à Assembleia para homologação. Se a Assembleia não concordar, então se inicia o processo de novo. Isso é o que está no estatuto. Próximo, por favor. Então, os passos que já foram dados até aqui é o seguinte: em outubro de 2023, eu já manifestei a minha intenção ao Conselho de Administração e depois à Assembleia de deixar o cargo de diretor. Estavam se cumprindo já os 6 anos, desde a fundação da associação, em 18,
Mas, por uma questão regimental, enfim, vários detalhes burocráticos, não havia tempo de se iniciar todo o processo para essa escolha. Então, eu aceitei a recondução, que é um processo mais simplificado, mas já avisando que não ia ficar os 6 anos, que assim que o processo de recondução pudesse ser iniciado, desculpa, o processo de renovação pudesse ser iniciado, então eu passaria o cargo para um novo diretor ou diretora. Então, depois dessa comunicação, tanto para a Assembleia como para o Conselho de Administração, o Conselho de Administração designou, no ano passado, em setembro de 24, o Comitê de Busca, cuja composição vai estar logo a seguir. A composição foi homologada pela Assembleia em outubro do ano passado. No mês seguinte já se começaram os trabalhos. O trabalho principal foi estabelecer como seria realizado todo o processo de divulgação, o que seria avaliado, o que os candidatos deveriam submeter, etc. Aí, em abril deste ano, o Conselho de Administração aprovou esse processo. Então, até aí, o que já foi realizado. Essa é a composição atual do Comitê de Busca. Essencialmente, tem 2 representantes do Conselho de Administração, e o professor Bermudes e o Antônio Carlos da RNP, o professor Bermudes do SENAC. Tem o Nelson Simões como um membro externo, que é externo à associação, ele é membro, mas não é do Conselho de Administração, e, obviamente, a experiência do Nelson na direção da RNP é uma contribuição muito grande para esse processo de busca, inclusive porque ele conduziu a transição que levou à escolha do atual novo diretor da RNP, que é o professor Lisandro, e eu fiquei como consultor do Comitê de Busca para subsidiar tudo que fosse necessário em relação aos processos da Gigacandanga, o que se espera do diretor, etc. Então, os próximos passos. Próximo, por favor. Os próximos passos no processo é divulgar a chamada pública, dados já os parâmetros que foram fixados pelo Comitê de Busca. Isso será feito no mês que vem, daí 9 ou 8, não consigo ver direito. A partir daí, haverá um processo de indicações e de inscrições de candidatos, e durante o mês de outubro será feita, então, em princípio, a avaliação desses candidatos. Eu estou falando aqui, em princípio, porque essas datas futuras são tentativas, porque pode variar muito o que aconteça, pode ter poucos candidatos ou muitos candidatos, então, em função disso, terá que haver ajuste das datas de avaliação, entrevista, etc. Feita essa avaliação dos candidatos, aí o Comitê de Busca submete ao Conselho de Administração, seria no mês seguinte, novembro, e se leva à Assembleia. Como a Assembleia ordinária anual, como o professor André falou, é essa que nós estamos agora, então será convocada uma Assembleia extraordinária com esse objetivo, de homologar ou não o candidato proposto pelo Conselho de Administração. Isso, passados esses passos todos, então a previsão é que no primeiro trimestre do ano que vem, já o novo diretor ou diretora possa assumir, iniciando o processo de transição. Estou falando de processo de transição porque nosso estatuto prevê uma superposição de 1 ano entre o novo diretor ou diretora e o antigo como consultor, que é uma situação semelhante ao que está acontecendo na RNP. O Nelson está de consultor da RNP, apoiando o professor Lisandro, que é o novo diretor-geral da RNP. Então, enfim, esse é o processo mais ou menos
traçado aí. Eu não sei se alguém quer algum esclarecimento, tem alguma dúvida em relação a esse processo, quer perguntar alguma coisa. Bem, então, visando esse objetivo de que vocês possam estar a par de que esse processo está em andamento e possam eventualmente indicar pessoas, eu preparei 2 transparências, indicando mais ou menos qual é o perfil, ou quais são os desafios que serão enfrentados pelo novo diretor. A primeira questão fundamental é que o novo diretor, diretora, tenha uma visão estratégica do que é a Giga Candanga. E aqui eu estou destacando 4 aspectos nessa visão estratégica que me parecem fundamentais. Em primeiro lugar, as redes metropolitanas, como parte do sistema RNP, foram criadas com o objetivo principal de atender as instituições de ensino superior e de pesquisa nas suas regiões de abrangência. No nosso caso, seriam as instituições de pesquisa e ensino superior na região do Distrito Federal ou redondezas, que você pode ter regiões do entorno que eventualmente também sejam cobertas pela rede. Mas esse é claro que tem que ser uma visão clara para um futuro diretor, diretora. A segunda questão, ainda nessa visão sistêmica que eu estou colocando, seria essa quarta bolinha, que a Giga Candanga é parte do Sistema Nacional de Ciência e Tecnologia, também de pesquisa e de ensino superior, mas em geral é referido como Sistema Nacional de Ciência e Tecnologia, ou coisa parecida, que são instituições que dependem, em geral, do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação, e na parte de pesquisa e ensino superior, depende, em geral, mais do MEC, mas também do MCTI, enfim. Então, esse é o Sistema Nacional, e tem que haver uma clareza de que esse tipo de redes é fundamental para o sistema todo. Imagina você, CBPF, o Centro Brasileiro de Pesquisas Físicas, ou o sincrotron, sem conectividade de alta capacidade, confiabilidade, etc., o que seria? Então, essa visão é fundamental. Não somos simplesmente um conjunto de 500 e tantos quilômetros de cabo no Distrito Federal. Tem que ser também percebido que nós fazemos parte não só do Sistema Nacional em geral, mas mais especificamente de uma coisa chamada o Sistema RNP. O Sistema RNP inclui a rede nacional como um todo, e mais os pontos de presença em diferentes cidades do país, e as redes metropolitanas como a nossa. Então, nós somos parte desse sistema. E isso tem uma série de implicações que o gestor da rede tem que levar em consideração. Outra questão que é importante na visão estratégica é que a Giga Candanga não é uma coisa estática. Só para ficar em alguns exemplos mais evidentes, por exemplo, a própria rede é uma coisa que tem evoluído de forma sistemática desde que foi iniciada. Não só se expandiu dos 60 e poucos quilômetros iniciais no plano piloto para os 570 atualmente, como também foi além das 3 instituições iniciais, hoje são mais de 40, etc. Mas tem também evolução tecnológica. Nós começamos com uma rede que era de 1 giga, hoje estamos com essas redes que podem chegar em qualquer instituição com 10 giga, e também não é só uma questão de largura de banda. Tem uma série de outras evoluções tecnológicas que são fundamentais, que eu não vou entrar em detalhe porque são muito técnicas, e além disso algumas eu nem conheço direito, mas, por exemplo, o professor André tem liderado aí um processo de automação na gestão da rede, que dá uma confiabilidade bastante grande, bastante maior. Temos evoluído muito no acompanhamento pelas instituições da qualidade da rede de forma dinâmica em cada momento. Temos evoluído no sentido de dar alternativas, que obviamente nossa conexão principal é sempre com a RNP,
mas temos alternativas, e isso é fundamental por uma série de motivos. Além disso, nós temos explorado, por exemplo, hoje está todo mundo falando de inteligência artificial e tal, muito antes do ChatGPT e tal, nós já tínhamos iniciativas nessa área, que é uma questão que é importante que quem está entrando saiba que nós temos um setor de pesquisa que justamente procura estar na ponta, estar na avançada em relação a coisas que podem vir a ser necessárias, como foi o caso dessa aplicação, que hoje chama inteligência artificial, que essencialmente, em nosso caso, é reconhecimento de imagens e situações, e que tem uma aplicação que tem tido muita divulgação por aí, que é um projeto sem fogo para a detecção rápida de incêndios no Distrito Federal, mediante análise automática de imagens de câmeras, enfim. Então, o que eu quero dizer é que, de novo, essa pessoa, então, tem que saber que temos que ter um olho grande sempre na evolução tecnológica. E aí, então, eu estou destacando duas coisas, duas bolinhas que estão subsidiando essa parte da evolução tecnológica, que é um conselho de pesquisa e desenvolvimento, quer dizer, a pessoa que ocupa esse lugar não precisa ser o especialista nessas tecnologias, mas tem que saber ouvir, convocar, estimular a participação do Conselho de Pesquisa, subsidiando a visão estratégica da rede e os próprios projetos de pesquisa que temos dentro da rede. Bem, finalmente, também tem que ter uma percepção de que nós não somos uma instituição isolada, uma infraestrutura isolada, que grande parte do que viabiliza nossa existência, tanto em infraestrutura como a parte de localização física, etc., é a parceria com várias instituições. A nossa rede começou, por exemplo, na prática, com uma divisão mais ou menos meio a meio entre o investimento que foi feito pela RNP, pelo, como chama? Quem fez o financiamento, FINEP, né? E, enfim, essencialmente o Ministério da Ciência e Tecnologia, foi compartilhado em partes iguais com investimentos do Ministério do Planejamento, à época, que estava lançando a rede para instituições federais no Distrito Federal. Então, a gente, em vez de duplicar esforços, compartilhamos recursos. Temos outras parcerias que também são estratégicas, algumas com instituições privadas, como, por exemplo, provedores de serviço que contratam parte de nossa estrutura de fibras, o que ajuda a sustentabilidade financeira, etc. Também com o governo do Distrito Federal, temos uma parceria muito antiga, que, por sinal, começou aqui com a nossa colega Renata, que está uma das presentes nesta Assembleia, quando ela estava na subsecretaria lá do governo de tecnologias lá do governo do Distrito Federal. Bem, então esses são alguns pontos que eu queria deixar, vocês podem passar tanto para a avaliação de vocês ou para eventuais candidatos, do que seria fundamental no futuro candidato. Ok, o candidato então tem essa visão, podemos passar ao slide seguinte. Aí então tem o desafio de como levar isso adiante. Então, nós temos uma cultura organizacional que foi sendo desenvolvida a partir, desde antes da existência da própria Associação Gigacandanga, que é herdada de toda uma filosofia que está atrás da RNP, que, por sua vez, está herdada da filosofia que implantou a internet no mundo. Então, como manter e evoluir, claro que isso não são coisas estáticas, essa cultura dentro da própria Gigacandanga. Tem a questão de como organizar internamente a gestão da instituição, a parte de governança institucional é um desafio. Então, é ideal que a pessoa que venha se postular tenha experiência nessa área.
Temos que ter um equilíbrio financeiro. A Gigacandanga, essencialmente, tem suas fontes de recursos, são as instituições consorciadas, e a gente tenta diversificar também ter algumas outras fontes de recursos, mas quem for gestor tem que ter um olho bem claro colocado nesse equilíbrio financeiro. E a articulação institucional, justamente porque nós dependemos muito da interação com todo tipo de instituições, desde as instituições consorciadas e conectadas à rede, até instituições parceiras, governos e outras redes metropolitanas com quem a gente possa trocar figurinha. Bem, então, isso é um perfil muito rápido do possível candidato. Próximo, por favor. Aí é com você, André? Isso. Então, deixa eu retomar aqui. Então, obrigado, professor Lazarte. Vamos entrar agora na composição dos conselhos, né, que são os 2 itens que vão seguir para a votação daqui a pouco. Então, o primeiro item, deixa eu passar aqui, né, então essas vão ser as 2 unidades que vão ser consideradas, né, o Conselho de Administração e o Conselho Fiscal. Né. No caso do Conselho de Administração, como vocês podem ver, ele é estruturado com uma posição que é nata do diretor-geral, hoje o professor Lazarte, né. 2 posições que são de conselheiros de pesquisa eleitos pela Assembleia Geral, e são essas 2 posições justamente que nós vamos fazer a eleição hoje. Né. Mais 2 posições de conselheiros eleitos pelo Comitê Gestor da Rede Comep, de Candanga. Um membro nato da RNP e um membro nato da UNB. No caso do Conselho Fiscal, nós temos um conselheiro presidente, 2 conselheiros que trabalham, né, e todos eles, no caso do Conselho Fiscal, são eleitos pela Assembleia Geral. Vamos passar para uma apresentação agora mais específica dos Conselhos de Administração. Primeiro, vamos lembrar quem são os membros atuais, né? Então, o professor Lazarte, na posição de presidente do Conselho e diretor da associação. O professor Márcio Muniz de Farias, na posição de conselheiro nato da UNB, sendo vice-reitor da Universidade de Brasília. O Antônio Carlos Nunes, que é conselheiro nato da RNP, né, e é diretor de soluções lá na rede. A Adriana Rigon Vesca, que é conselheira pesquisadora eleita pela Assembleia Geral, e ela é atualmente diretora do Sebrasp. A Cecília Leite Oliveira, conselheira pesquisadora eleita pela Assembleia Geral também, e coordenadora do CGIT do IBICT. Além delas, nós temos Milton Sampaio Castro Oliveira, que é conselheiro eleito pelo Comitê Gestor da Rede Comep, e é subsecretário da SECOP-CC da Presidência. E o Luiz Afonso Bermudes, conselheiro eleito pelo Comitê Gestor, também da Rede Comep, e é diretor do SENAC. Então, antes da gente passar para a votação, o professor Lazarte gostaria de tecer alguns comentários sobre as candidatas, e a intenção é que haja uma recondução da Adriana Rigo Vesca e da Cecília Leite Oliveira. Por favor, Lazarte, seus comentários. Bem, em primeiro lugar, eu queria deixar claro que essa é a proposta nossa, mas qualquer membro da Assembleia pode ter propostas de outros candidatos. Nós estamos sugerindo a recondução, tanto da Adriana como da Cecília, pela experiência que elas já têm na gestão e por como elas têm acompanhado e contribuído nos 2 mandatos anteriores no Conselho de Administração. Então, as 2 têm muita experiência de gestão. A Adriana tem, além da direção do Sebrasp, que conduz atualmente, já tem um bom tempo, ela passou pela OEI, que é a Organização dos Estados Ibero-Americanos, na área de educação, passou por várias universidades federais, então, enfim, tem uma longa experiência e ela tem trazido muitas coisas, muitas sugestões a partir dessa experiência para o Conselho de Administração. A Cecília, também professora, foi
eu acho que é oriunda da Embrapa, passou pela Universidade de Brasília e teve 2 mandatos na direção do IBIT, Instituto Brasileiro de Informação e Ciência e Tecnologia. Atualmente está numa direção, de uma coordenação geral lá também no IBIT, e também tem trazido boas contribuições. Então, esse é o motivo da gente sugerir a recondução delas. Mas, antes de passar para a votação, eu gostaria de saber se alguém tem alguma outra sugestão ou comentário sobre essas 2 candidatas ou outras pessoas que queiram sugerir. Sem manifestações? Bem, não havendo manifestações, eu peço ao professor André que conduza o processo formal de eleição. Ok, obrigado. Prezados, primeiro lembrar, né, que quem pode votar são, na verdade, os membros associados, né, apenas os associados podem efetuar, né, o seu voto, e o voto ele vai ser feito acessando o chat, vai ter uma enquete, eu não sei se já está disponível, vocês conseguem vê-la? Pode iniciar? Estou iniciando então, professor. Pode iniciar, pode iniciar. Olha lá, apareceu aí para vocês, é só clicar e efetuar a sua aprovação. Então, eu vou ler aqui o texto, né, do item, tá, para auxiliar a todos, né. Então, o item diz: você aprova a recondução das conselheiras pesquisadoras Adriana Rigon Vesca e Cecília Leite Oliveira para o Conselho de Administração, e as opções são sim, aprovo, não aprovo ou abstenção. Então, eu peço de novo a todos os colegas associados que façam o seu voto. Sandro, você pediu a palavra, por favor? Só um comentáriozinho. Eu não sei como é que vai ser ao longo as demais votações, mas a gente está votando as 2 pessoas ao mesmo tempo. Eu não sei se os demais colegas também viram da mesma maneira. É claro que, sem entrar no mérito do meu voto, mas hipoteticamente eu poderia aprovar uma pessoa e não a outra. Da maneira que está sendo feito, eu acho que está em blocos, é mais complicado. Só um comentáriozinho. É possível, Lília, a gente resolver isso agora? É sim, professor. Eu posso abrir uma enquete aqui. Então, cancela essa e prepara uma para cada uma delas, por favor. Tá. Quem já votou, peço perdão, né, nós votamos daqui a pouco. Sandra apontou um problema técnico aí muito bem observado. Obrigado. Porque eu sou da Justiça Eleitoral, então a gente, além de primar como é que fala, pela segurança e pelo sigilo do voto, é importante também o voto nominal. Perfeitamente. Muito bem. Só um minuto. Nós estamos aqui cobertos pela Justiça Eleitoral. Não teria como ser melhor. Então, aguardem só uns momentos, pessoal, só para as enquetes serem reestruturadas. Só um minutinho, estou indo primeiro aqui. Então, Ok, vou iniciar, tá bom? tá ótimo. Ah, Então, eu vou olhar aqui, aí eu releio. Pronto. Então, agora, abriu a segunda enquete específica para a votação da conselheira pesquisadora Adriana Rigon Vesca. Então, eu peço a todos que votem. Novamente, né? Apenas os associados devem votar. Prestem atenção que estão aparecendo as 2, né? Então, só votar na segunda. Mas a primeira está A finalizada. primeira está fechada, não tem como. Não tem como fazer nada. Então,
Lília, quando tiver aí o número suficiente, você já avisa. Vamos quantos aqui? E a gente precisa do voto de todas as pessoas que estão aqui, né, com exceção da equipe da Giga Candanga. Todos são aptos a votar. Lilian. Não está aparecendo para mim a enquete, não. A primeira apareceu, agora a nova não está aparecendo, não. Não apareceu embaixo? Não. Uai. Para mim apareceu só quando eu cliquei na chamada da enquete. Ah, e tô não vendo, Para mim também não. Boa tarde, professor. Tenho uma dúvida aqui. Eu estou representando a Marmenha, que ela está afastada de um problema de saúde, e ela vota? Oi, Luiz, vota sim, tá? Opa, A representação beleza, então. de membro institucional da Biblioteca Nacional de Brasília. Isso. Então, estou votando. Obrigado. Perfeito. Obrigada. Os demais que não estavam vendo conseguiram acessar a enquete ou ainda não? Edmeia. Ainda não apareceu para mim. Lilian, tem como... Posso dar só como aconteceu para mim, só passar a experiência, tá? Tá. No chat ela não apareceu, ela não aparece no chat, ela aparece como embaixo dessa área onde estão as fotos, onde estão os vídeos, aparece assim, olha, tem uma nova enquete, aí você clica e ele vai para a enquete, é como se ele não fosse o chat, fosse uma coisa separada. Tá. Foi assim da primeira vez, só que agora da segunda. Talvez tenha sumido, né? Lilian, tem como você divulgar novamente a mesma enquete, sem finalizá-la? Eu acho que tem essa opção. Não, eu acho... reenviar, né? Enviar, exatamente. Aqui ela aparece, na minha ela sumiu do chat, depois que eu fechei, abri, alguma coisa assim, mas se eu clicar naqueles pontinhos que tem lá no canto inferior direito, tem 9 pontinhos, né? Deixa eu ver se eu compartilho minha tela aqui. Aí vai... Pode compartilhar. Né? Achei. Ó, aqui, ó. Vocês estão vendo a minha tela aí? Agora sim. Aqui no cantinho, ó, tem aqui esses ferramentas da reunião. Aí clica aqui, aí tem enquetes. Clico em enquete, aí aparece, tá vendo? Vocês vão ver meu voto aí, mas... O voto não está tão secreto. O meu não foi tão secreto, mas... mas é aqui. Aí clica aqui em enquete que elas vão aparecer. Pessoal... Conseguiu, Edmeia, seguir esse caminho? Renata? Edmeia, seu Consegui, microfone... obrigada. Tá. Alguém não conseguiu ainda? Edmeia, seu microfone está desligado. Lilian, como é que está a numeração aí? Já deu? Eu também, você já deu o código, né? A gente está com 14 votos. Deixa eu ver. Então tá certo. Pode pôr a outra? Então tá. Vamos encerrar então, Lilian, a Deixa eu votação encerrar da Adriana, e aí você coloca da Cecília. Isso. Enquete aberta, encerrando. Só avisando, o professor Marcelo Ladeiro acabou de entrar. André, não sei se a gente já encerrou. Já está aberta ainda? Está aberta ainda. Professor Ladeira, bem-vindo. Nós estamos executando a votação para a recondução da conselheira Adriana Rigon Vesca para a conselheira de administração. Se você conseguir acessar a enquete, poder colocar o seu voto. Vocês começaram a reunião mais cedo, era 3 às 4, né? De uma forma ou de outra. Não era nada. A proposta aqui, onde é que está para votar? No canto inferior direito, tem uns 9 pontinhos, que se você clicar, vai ter a opção de acessar as enquetes. Veja se você consegue. No caso do professor, é melhor falar que tem uma matriz 3x3 ali. Exatamente, tem uma grade
Eu estou tentando aqui encontrar um. Grid. Tem uma topologia Aparece como- Manhattan Street para o pessoal de redes. Aparece como finalizada para mim. Eu estou tentando voltar. Não, aqui tem duas. Tem duas, é. Uma foi cancelada, na verdade, que é a primeira. A segunda aqui. Adriana, sobre a Adriana. Isso, voltei. Votou, pronto. Obrigado. Hein? Obrigado a você. Lilian, então pode encerrar essa e colocar a próxima. Ok, encerrando, finalizando a da Adriana, Ok, apareceu finalizado. iniciando agora a da professora Cecília Leite. Pronto. Então, pessoal, podem acessar. Agora é a votação exclusiva referente à conselheira pesquisadora Cecília Leite Oliveira. Por favor, façam seus votos. Como estamos, Lilian? Ok, ok, todos os votos ok. Então, pode encerrar também. Agora eu estou preparando aqui, tá, pode ir falando. Posso seguir? Então, tá bom. Então, muito obrigado a todos pela votação. Quando você tiver informação, você já pode anunciar, Lilian, se não tiver de imediato. Então, daqui a pouquinho... Aqui, aprovado por unanimidade, a recondução das duas conselheiras. Então, pronto. Conselho Então, de- parabéns, Adriana e Cecília. E estamos muito felizes com ter vocês por mais 2 anos em nosso conselho. Sandro, tudo correu de acordo? André, Muito bem. Assinada pela Justiça Eleitoral. André, Sim, por favor, Adriana. eu queria agradecer muitíssimo a todos e a todas e dizer que contem com todo o meu respeito e compromisso. Tá bom? Muito obrigada. Muito obrigado. Obrigado a você, Adriana. A Cecília está aqui? Não, Cecília estava viajando. Assim. Ah, tá. Então, nós vamos... Então, tá. Vamos continuar. Próximo item. Agora, o item... Bom, Lilian, talvez você já tenha se adiantado, porque eu não sei se aqui você fez separado, então, se não fez, por favor, prepare também separado, né, as votações. Estou preparando. Tá ótimo. Então, aqui, agora, estamos caminhando para a eleição dos membros do Conselho Fiscal, também exercício 25 e 27, são sempre 2 anos, né? A composição atual do Conselho é o professor Edmilson Soares Campos, da UNB, ele é o presidente do nosso Conselho, a professora Fernanda Jaqueline Lopes, também da UNB, que é membro, e o professor Clésia Camilo Pereira, que também é membro, e a sugestão da associação, também já alinhada com os candidatos, né, é a recondução dos 3 membros. Todos fizeram um excelente trabalho, né, foram convidados, e, da mesma forma, também colocamos à disposição para indicações, né, do Conselho para essa votação. Se houverem alguns nomes que não os que estão presentes aqui. Certo? Lilian, você quer falar alguma coisa sobre o Conselho Fiscal? Sobre o Conselho Fiscal, a composição dele, né, são 3 professores aqui da Universidade de Brasília, os 3 também já têm bastante experiência em outros conselhos, né, de instituições, como a Finatec, ele já vem apoiando a Associação Giga Candanga, né, essa já seria a segunda recondução deles, né, e eu acompanho mais o trabalho do Conselho Fiscal, e eles têm feito um excelente trabalho no sentido de apontar, de acompanhar os trabalhos da auditoria, né, que na Giga Candanga sempre tem auditoria externa, semestral, né, que faz todo o trabalho das contas,
Eles também fazem análise dos orçamentos e tudo, e os relatórios do Conselho Fiscal. E vem fazendo um excelente trabalho aqui na Giga Candanga, e por isso eu conversei com os gestores da Giga, né, para a gente continuar essa manutenção, até pelo contexto deles saberem também todo o movimento da Giga, né, como o funcionamento, e é por isso que trouxe os nomes, mas a gente também está aberta, né, a caso os conselheiros, os membros da Assembleia queiram indicar alguma outra pessoa que venha contribuir, né. Normalmente eles fazem o trabalho do relatório financeiro, né, eles dividem, né, essas atividades, e a professora Clésia fica por parte da parte da auditoria, do orçamento, a professora Fernanda já entra mais na parte técnica, né, de análise contábil, junto com o professor Edmilson, que faz todo o fechamento e pega todas as informações que elas passam, né, para poder consolidar, e também faz toda a avaliação do trabalho da auditoria externa e das contas, da contabilidade. Então, tem feito um acompanhamento bom das nossas contas da associação. Então, por isso você está sugerindo recondução. Eu não, eu sugeri a gestão, e a gestão está sugerindo a Assembleia. Então, deixa a Lilian preparar as enquetes. Diferentemente da gente, Lazarte, a Lilian consegue fazer essas duas coisas ao mesmo tempo. Eu vou iniciar da professora Edmilson. Tá vendo? Tá vendo? Pesados, já podem acessar a nova enquete. Vou ler aqui o texto para todos, para facilitar. Você aprova a recondução do atual presidente do Conselho Fiscal, Edmilson Campos. Aí as opções: aprova, não aprova, ou abstenção. Por favor, votem. Fechou? Aí, Lilian? Deixa eu verificar aqui. Vou só fechar o da Fernanda aqui. Tá. Se alguém não conseguiu votar, nos informe, né, se há algum problema. Olá, Caran, eu vi que você acabou de retornar. Nós estamos agora votando os membros do Conselho Fiscal. Essa enquete que está no ar é do presidente, professor Edmilson Campos. Se puder votar, eu agradeço. Sim, temos 17 votos já, professor. Ah, olha, você conseguiu fazer algo que fez a gente ver os votos. Isso é bom. Pode encerrar, então, a votação, Lívia, e aí passar para o próximo. 18, apareceu mais. 18, isso. Caramba. Vamos para o próximo. Deve ser a professora Clésia, imagina. O próximo não é da professora Clésia, é da professora Fernanda. Tá bom. Vamos lá. Pronto, prezados, já apareceu a próxima enquete para avaliação e aprovação da professora Fernanda Lopes. Por favor, votem. William, chegou? Já viu? Só um minutinho. Aonde que você viu, André, o resultado final das enquetes? Eu mostrei, professor. Ah, tá. Ela tem uma opção lá. Aí, acho que eu ticou. Operar essas coisas aqui na hora é um desafio. Ok, encerrei mais uma aqui. Vamos ver aqui a
Ok, 18 votos. Ok. Ok. Mostrando, Isso. Apareceu, perfeito. finalizando a enquete. Agora eu vou abrir a terceira da professora Clésia Fernandes. Não, Clésia Camilo Pereira. Opa, peraí. Aí misturou. É. Aí a Justiça Eleitoral vai embargar todo esse processo, todos os termos que ele tem aqui. Eu quero deixar claro e registrado que o fato de nós estarmos usando a mesma camisa não quer dizer que tem qualquer relação com a Justiça Eleitoral. Aqui é do meu Vila Nova de Goiás, André. Ah, tá vendo? É outro tipo de relacionamento. Exatamente. Só um minutinho, André. Ok, iniciando. Opa, apareceu. Prezados, por favor, agora a votação da professora Clésia Pereira. Por favor, faça seus votos. Mais uma vez, só registrando, né? Apenas os associados. Completamos, Lívia? Todos localizaram já? Faltando. Faltando? No último tivemos 18 votos. Será que alguém saiu e não percebeu? Quem não votou, por favor, vote ou informe, né, se está com alguma dificuldade. Ok. Agora foi, tá bom. Então, ok, perfeito. Então, muito obrigado. Sandro, tudo de acordo? Perfeito. Autorizados pela Justiça Eleitoral. André, eu queria só registrar, né, foi compartilhado também com os membros, né, da Assembleia, né, todo o material, um relatório da auditoria externa, também o relatório do Conselho Fiscal, e também fica disponível para quem queira ver ou tirar alguma dúvida. O presidente do Conselho Fiscal, né, professor Edmilson, também fica à disposição, caso queiram tirar alguma dúvida, fazer alguma reunião, fico à disposição, eu também. Perfeito. Ladeira. Professor Ladeira. Só uma curiosidade, André. Eu vejo que tem 23 pessoas, 22, 23 pessoas presentes, e só 18 estão votando. São os que podem votar, os outros não podem votar? Isso, porque os outros são colaboradores da GICANDANGA, que foram convidados para assistir à reunião. Tá certo. Ok, obrigado. Nada. Mas alguém tem mais alguma pergunta relacionada? Não. Então, ok. Então, muito obrigado. Encerramos a fase de votação. Agora vamos dar continuidade à reunião. Eu vou começar aqui apresentando um slide bonitinho que a gente criou e originalmente foi apresentado numa reunião do Conselho de Administração e a gente decidiu trazer aqui para que todos pudessem ter essa big picture, né, da GICANDANGA, né? Então, esse slide está organizado da seguinte forma, né? Esses numerozinhos circulados em vermelho, eles são o número de instituições consorciadas, né, ao longo do tempo, né? E a gente está dando alguns destaques em alguns períodos, né? Então, esse primeiro período de destaque, a gente está indo do início, né, da criação da associação, quer dizer, da rede, 2007 até 2016. Nesse período, então, em 2007, ocorreu a criação da Rede Comércio de Brasília, denominada GICANDANGA, e, portanto, criação dos seus comitês, né, gestor e técnico. Um outro ponto de destaque importante, em 2014, houve a expansão da rede, né, e essa rede saiu aqui do plano piloto e foi para Planaltina, Ceilândia e Gama, para interconectar os pontos da Universidade de Brasília. Está aqui na reunião um dos grandes responsáveis por viabilizar essa expansão, que é justamente o professor Marcelo Ladeira. E em 2016, houve a inauguração formal do anel educacional, né, que é uma outra infraestrutura estanque que atende autarquias do MEC.
Próximo ponto, aqui na nossa linha do tempo, em 2018, esse é um ponto importante, que foi a criação da Associação Giga Candanga, certo? Então, a rede Comep de Brasília foi institucionalizada em 2018. Nesse momento, nós tínhamos 35 instituições consorciadas. Pulando um pouquinho para frente, entre 19 e 20, né, tiveram alguns, a partir do momento da criação, justamente da associação, tiveram algumas evoluções importantes que valem destaque, né? A questão da preocupação com a sustentabilidade financeira da associação, né, e basicamente implicou na migração dos contratos que antes eram exclusivamente feitos pela ANP para que pudessem ser feitos diretamente com a associação de Candanga. Também foi desenhado e assinado o acordo de cooperação técnica com a ANP, né, que agora passou a ser uma cooperação entre duas associações. Nesse início foi feito também um trabalho, né, o que a gente considera o básico, né, de gestão e governança, então normativos, auditoria, planejamento estratégico, né, tudo isso aí nasceu nessa época, né, nos primeiros anos da associação. Em termos de projetos de P&D, que é uma área que justamente surgiu com a criação da associação, trabalhamos nessa época em projetos relacionados à nuvem, cidades inteligentes e ICT, né, e destacar que em 2019 teve um evento, né, que foi capitaneado, né, e hospedado aqui no CEFTRU, né, relacionado às cidades inteligentes, que foi um evento bastante interessante e contou com a presença de muitos pesquisadores da UNB, mas também de instituições externas, né. Outra questão importante que nasceu ao longo desse período, 19 e 20, foi o nosso acordo de cooperação técnica com a Mob Telecom, que é uma provedora de infraestrutura, né, no intuito de apoiar, né, financeiramente a manutenção da rede. Tá certo? E também nasceram os nossos serviços de Moodle, e já desde 2020, final de 2019, começaram as conversas, né, e a partir de 2020, o Aprender da Universidade de Brasília, que é a infraestrutura de Moodle deles, está hospedada conosco até hoje. Passando para frente, entre 2021 e 2022, a gente já estava com 41 consorciados, e dando alguns destaques, são a criação e melhoria de processos, né, a gente começou finalmente a estruturar essa parte, né, mais administrativa da associação, em todas as áreas, tá certo? Melhoria na qualidade do serviço e infraestrutura, teve também um esforço nesse sentido, o que incluiu a definição de auxiliar de atendimento, o que incluiu a contratação de uma empresa de monitoramento 24/7, para acionamento, né, que é a Interop, e incluiu a divulgação sistemática da nossa solução de acesso à internet, que é o Sistema Autônomo da Giga, que é o AS-Giga. Né. Houve também a evolução da gestão e governança, começaram a surgir novos normativos e políticas internas, e no âmbito dos projetos de P&D, damos destaque para o campus inteligente e a implementação do ISO 27000, aqui na associação. Indo para frente, 23 e 24, houve novamente a continuidade da evolução da gestão e governança, né? Então começou a evoluir a parte de gestão orçamentária, financeira, acompanhamento sistemático em planejamento estratégico, né? Antes a gente fazia o planejamento, mas não havia uma sistemática nem ferramental para apoiar essa sistemática de acompanhamento, isso foi desenvolvido. E foi criado o portal de transparência e instâncias, né? Então, a gente, hoje, você entra no nosso site, você tem uma parte lá de transparência, você tem acesso a todos os documentos públicos da associação, e foi criado também um portal de instâncias, que são os portais que sustentam as instâncias da associação, como Conselho de Administração, Conselho Fiscal, etc. Okay? Outro ponto importante que surgiu com força, a partir, mais especificamente de 2024, foi a melhoria na gestão de pessoas, com contratação de pessoal para cuidar dessa frente. E do ponto de vista tecnológico, o grande destaque, que foi inclusive anunciado no final de 2023, foi a implantação da chamada rede Cerrado, que é aquela infraestrutura completamente nova, né, e passou a funcionar a partir de 2023. Em termos de P&D, dois destaques muito importantes: projetos relacionados a monitoramento e uso de inteligência artificial, né. Um é o projeto Sem Fogo, é um projeto, inclusive, que acabou tendo bastante sucesso e bastante divulgação na mídia, e que agora nós estamos com uma continuidade dele, iniciando agora nesse ano. E o projeto Giga Sistêmica, ligado, na verdade, à identificação de doenças a partir de imagens médicas, né. Então, esses dois projetos foram apoiados e contaram com o apoio
tanto de infraestrutura quanto de recurso humano da Associação Gigacandanga. Hoje em dia, 25, 26, aqui no último ponto, estamos com 46 instituições consorciadas, e acho que os principais destaques que a gente pode colocar, que são coisas recentes, a migração para a rede Cerrado, né? A gente estava com um processo de migração ocorrendo desde 2024, esse processo ele acabou ficando um pouco paralisado, porque a gente estava aguardando a chegada de equipamentos. Esse lote, que é um lote grande de equipamentos, foram 45 equipamentos, chegou cerca de um mês. Então, agora nós estamos aí com um planejamento de completar essa migração até o final do ano que vem. Então, a ideia é 100% das instituições estarem na rede Cerrado e eventualmente, poderemos desativar a rede legado, né, que existia anteriormente. Outro ponto importante é a conexão ao POP em 100 gigabits por segundo. Essa conexão ela já está fisicamente estabelecida. Nós estamos trabalhando agora nas últimas configurações para ativá-la. E mais do que expandir essa capacidade para 100 GB, nós vamos criar 2 pontos estanques de acesso ao POP a 100 GB. Né? Então, a gente vai ter tolerância à falha também de equipamentos lá no POP. Né? E em relação ao projeto CPID, eu comentei, né, que o projeto Sem Fogo está tendo uma continuidade, e essa continuidade é no âmbito de uma parceria entre a Associação Gigacandanga e a Secretaria do Meio Ambiente do Distrito Federal. Né? Então, nós vamos implantar mais câmeras na cidade e todos os sistemas de monitoramento. Isso vai ocorrer num projeto que está iniciando agora. Também atividades relacionadas às cidades inteligentes, monitoramento, e a novidade é o projeto de segurança, né, que é o SOC, a implantação do Sistema de Controle de Segurança da Rede, que é um projeto que está sendo, foi anunciado no final do ano passado, na reunião dos comitês, né, e está sendo executado ao longo desse ano piloto, e no final desse ano, em dezembro, nós vamos anunciar, de fato, quais serão os modelos e serviços relacionados. Prezados, fico à disposição para dúvidas sobre esse panorama. Ladeira, por favor. Só uma observaçãozinha histórica. Tá? Ali em 2007, 2016, nós tivemos a interligação dos campos da UNB e do IFB. O grande parceiro nosso foi o IFB. A gente levou fibra a todos os campos do IFB naquela época. Também a fazenda Água Limpa. Mas o importante ali era o papel do Conciani, que era o reitor do IFB. Tá? Então, acho que a gente deve dar um crédito para ele aí, viu? Se você puder colocar também, né, o IFB, fica de bom tamanho. Perfeito. No mais, fico surpreso com a evolução tecnológica que houve. Né? A gente tinha 10, passou para 100 GB, né? E com redundância do POP, né? Vocês trabalharam bastante, então, de parabéns. Né? Obrigado. André, eu acho que você podia também falar um pouquinho da automação. Então, eu vou falar para frente, que vai ter agora umas slides mais para frente sobre as atividades. Mas, já que estamos aqui, né? A gente está iniciando um projeto esse ano, na verdade não é nem esse ano, é nesse semestre, que é avançar na questão de automação da rede, a parte da gerência, a parte da operação da rede. Esse é um projeto, inclusive, implicou numa contratação, pessoa, especialista, que vai, inclusive, iniciar em setembro, e a ideia é que até 2027 a gente tenha implantado soluções de monitoramento automatizado, reação e a operacionalização também através de processos automatizados. Com um desenho para 2030, para começar a trabalhar a orquestração de serviços também de forma automatizada. Então, esse é o nosso principal desafio, além do SOC, né, a implementação de fato e a operação do SOC para os próximos anos. Caran, por favor. Olá, boa tarde, professor, tudo bem? Boa tarde. Sou bem rapidamente aqui, antes de mais nada, acho que primeiro parabenizar, né, todos por essa eleição e pela continuidade em relação à Gigacandanga. Na sequência, professor, eu fiquei muito interessado nessa questão das 100 gigas, né, ou seja, nossa conexão com o POP, ou seja, com a RNP, vai seguir a 100 gigas, correto? Correto.
de cá. E internamente, a perspectiva é aumentar para 40. Vai na medida da necessidade. A lógica continua a mesma desde sempre. A gente sempre vai conectar na medida da necessidade das instituições. Mas em termos de potencial, sim. Ótimo. Não, excelente, professor. É isso que a gente tem recebendo algumas solicitações aqui, e muito bom saber e parabenizar, né? Nós estaremos aí trabalhando com uma rede de grande capacidade. Já temos hoje, né, para o nosso atendimento, e praticamente vamos aí aumentar, pelo que eu estou vendo, entre 5 a 10 vezes, né? Só parabenizar mais uma vez e agradecer. Obrigado a todos. Caramba, uma questão interessante que eu acho que temos que conversar. Vocês estão aí na interface com o pesquisador, que tem as suas demandas e necessidades. E essa é uma questão que se coloca, pelo que a gente tem visto nos 2 últimos anos, nas redes acadêmicas no mundo todo, né, nas conferências que a gente tem participado, que muitas vezes o pesquisador não sabe da infraestrutura que está disponível, ou não sabe como chegar, enfim. Então, temos que explorar alguma forma de ampliar esse diálogo, tanto para atender necessidades não satisfeitas, como para que eles possam conhecer infraestrutura que já está disponível e que provavelmente não conhecem. Estou à disposição para conversar sobre isso. Ok, professor, excelente. Nossa impressão também é essa, né? A gente acaba tendo alguns pedidos de passagem direta, inclusive com a própria Rede Nacional de Pesquisa para conectividade, enquanto que nossa borda aqui, desses 10 GB, está consumindo 50%. Então, para a gente não é muito claro essa necessidade. Nós estamos fazendo um trabalho hoje de mapeamento em função de IA, né, dos laboratórios existentes, justamente para a gente internamente buscar entender melhor essa necessidade, né, como o senhor está colocando. E na sequência dos investimentos necessários internamente, né, professor? Aborda, bom saber dessa forma que isso corrobora, né, e nós fornecemos essa informação internamente, dizer o seguinte, ó, a nossa borda está preparada, né, para aumentar a sua capacidade. Então, nós temos que capilarizar internamente aqui dentro da universidade. Essa ação foi conquistada aí, né, pelos diretores anteriores, tá, o professor Marcelo Ladeira, né, que faz essa ação, o professor Borghi na sequência, e agora a gente tem que passar na Universidade de Brasília por uma nova geração disponibilizando esses recursos, né, ou seja, de maior capilaridade, que seria uma nova geração de rede, né. Hoje, nosso core interno já é 100 gigas, mas a gente não consegue, na situação atual, chegar com mais de 1 giga. Então, a gente vai preparar também para essas ações. Bom, mas estamos à disposição, professor Lazarte. Obrigado. Vou pedir só para a gente passar um pouquinho essa greve, e a gente sentar e conversar de novo. Mas agradeço o apoio, né, e o cuidado sempre com a universidade. E lembre-se que não é só conectividade, a gente pode explorar processamento, inclusive de inteligência artificial, enfim. Conversa pode ser ampla. Ótimo, ótimo. Vamos conversando, professor. Obrigado. Obrigado. Muito bem. Mais algum comentário, perguntas? Não? Eu vou seguir. Então, vamos entrar aqui rapidamente no relatório de atividades referente ao ano 2024, relembrando, como eu disse no início, né, como estamos na Assembleia de 2025, a gente analisa de forma estatutária o ano anterior, né? Então, rapidamente, para quem lembra, para quem assistiu, né, quer dizer, lá em 2023, quando foi anunciada a Rede Cerrado, a gente usou essa imagenzinha como uma representação do Cerrado. E final de 2024, esse era o status, né, da infraestrutura, esse é o nosso backbone, 580 quilômetros de rede, 80 conexões ativas, 46 instituições participantes, 36 instituições conectadas. Esse é o cenário. Até então, 74% dos acessos já foram migrados para a rede Cerrado, né? Essa figurinha do lado é uma representação esquemática, né? Tivemos, em 2024, a primeira atualização para 10 GB, né, já das conexões novas. Várias das conexões novas já estão sendo feitas
a 10 gigabits por segundo, claro, nos contextos em que as instituições precisam, né, de uma capacidade maior, né? A rede de gerência, que foi implantada também ao longo de 24, já foi, fechou o ano com 90% dos ativos monitorados, né? E uma outra coisa muito importante que ocorreu foi a separação física dos pontos de acesso do nosso AS, né? Que no início todos os pontos chegavam ao mesmo equipamento, e agora a gente tem 2 provedores distintos chegando a roteadores de borda nossos distintos. Então a gente tem realmente uma completa redundância a falhas do ponto de vista de prover internet via associação GIA-Candanga. Okay? Então, isso é uma outra conquista bastante importante. Eu acho que, não sei se todo mundo está ciente dessa opção. Isso. A opção, para ficar claro, né, toda instituição pode optar por se conectar à internet, além das conexões que já existam. Por exemplo, o próprio POP da RNP ou outras conexões privadas que existam, a gente tem a opção de entregar também via o nosso AS. E aí, aproveitando então para fazer aqui o comentário, né? Basicamente, nós temos 2 modos de conexão. Um é simplesmente entregar o nosso AS no equipamento de acesso que já está lá, e aí a gente simplesmente configura e libera portas. Então, você vai ter portas liberadas no seu equipamento que já está lá para você acessar essa nova rede. Então, você vai estar acessando tanto a rede do AS da Giga, quanto, por exemplo, o POP da RNP, através do mesmo equipamento, ou, dependendo das criticidades, das demandas institucionais, a gente implanta um modelo de alta disponibilidade, e que isso implica, na verdade, em criar um novo acesso completamente distinto na instituição e instalar o nosso AS nele. E aí vai, então, da necessidade e da criticidade, e muitas vezes do próprio plano diretivo da instituição, né, que define ou não a necessidade de ter redundância. O exemplo mais comum, e nós tivemos várias instituições que fizeram isso, eram instituições que sempre tiveram a saída via POP, mas tinham uma saída privada no mercado, né, porque eles tinham essa necessidade de ter essa redundância. Então, tem várias instituições então, que abandonaram essa solução do mercado e passaram a usar a GigaCandanga também para a saída alternativa, usando o nosso AS. Então, essa é uma alternativa que pode ser bastante interessante para as instituições. Alguma dúvida ou esclarecimento sobre isso? Opa, espera aí, acho que apareceu alguma coisa aqui. Perfeito. Olá, Claudete, tudo bom? Boa tarde, tudo bem? Botei essa pequena dúvida aí, porque a gente está num processo de um piloto, deixa eu me apresentar primeiro rapidamente, que não estou ninguém... Eu sou Claudete, eu coordeno aqui a Rede Comep da Bahia, chamada Remessa, Rede Metropolitana da região de Salvador. E a gente está, no momento, também estabelecendo um piloto, temos o nosso AS e contratamos um link internet, a saída internet, para atender instituições que são parceiras, mas que não são do sistema RNP. E que também demonstraram interesse. Aí eu queria saber, assim, vocês já têm custo específico? Sim. E que tamanho é essa banda contratada? Contrataram dois links, né? Pelo que eu vi, dois operadoras. Isso. Bom, vamos lá. Começando pelo final, né? Nesse momento, nós temos 2 operadoras distintas, mais o PTT, né? O acesso direto ao ponto de troca de tráfego. Todas as conexões estão hoje a 10 GB, né? O PTT é 10 GB porque é o limite que ele opera, e no caso das operadoras é porque a gente não precisa de mais, né? Então elas podem ser aumentadas à medida da necessidade. E de forma redundante, como eu coloquei, né? Fisicamente redundantes e roteadores distintos. Do ponto de vista do modelo, de fato, Claudete, quando a gente criou essa solução, a visão era exatamente essa que você colocou, que era poder atender instituições que não podiam ser qualificadas na RNP. Mas, num segundo momento, a gente identificou 2 cenários interessantes, que era, instituições que, às vezes, o processo de qualificação na NP era demorado por N razões, e aí isso permitia que a gente colocasse a instituição na internet de imediato, e aí, quando houvesse a qualificação, migrava de volta para o POP, né? E esse caso que eu citei, né? Agora, que é o caso que tem várias instituições que precisam ter mais de uma saída, e aí elas optam por ter, então, a saída do S-Giga. Do ponto de vista de custo,
essa solução onde a gente entrega a internet no equipamento que já está instalado, então essa é uma instituição que já está conectada à rede Comep, ela só paga o uso de banda. E o nosso custo que a gente repassa para as instituições é de R$3 por mega. Então, depende da banda que a instituição quiser, né, ou precisar. E a gente hoje, para ter uma ideia, a gente tem instituições, vamos pegar o maior caso, a gente tem instituições ligadas ao nosso AS a 6 gigas, por exemplo. Nós temos um caso. Ok? Ok, obrigada. 100 megas, né, professor? 100 mega. 100 mega. Você falou 100 gigas. Não, 6 gigas. 6 gigas. Temos 100 gigas. Não, que 100 gigas, 6 gigas. Já pensou? Vamos chegar lá, calma. E essa nova rede, a rede Cerrado, desculpa aí, mais uma. Vamos lá. Tá mantém a mesma tecnologia da rede original ou mudou para um MPLS, para alguma coisa? Isso, muito bem. A rede original era o nosso, a gente, vamos dizer, carinhosamente chamava de bolo de VLANs, né? Então, a rede original, basicamente, VLANs porta a porta, né? Com configuração física e toda a proteção ocorria em camada 2, né? Usando L2, como é que era o nome da tecnologia, gente? EAPS, né? Que era o Ethernet Active Protection System. Essa nova tecnologia, não. Primeiro, os equipamentos são completamente novos, né? Essa nova rede é toda Huawei, né? E ela opera com o SPF, o MPLS em cima e BGP também em todos os pontos. E a gente trabalha por utilizar o BGP e por ter vários pontos BGP na rede, a gente trabalha com route reflectors, né? Então a gente tem 2 route reflectors redundantes, inclusive na figurinha aqui embaixo, são essas caixinhas verdes aqui de baixo, né? Que faz toda a troca, né, de roteamento e informações na nossa rede. Então, é totalmente dinâmico, né, tudo resolvido em camada 3. E aí, novas VLANs que são criadas, elas operam em cima L2VPN ou VSI. Então, se for ponto a ponto, L2VPN, mas ainda é lógico em cima de MPLS. Se for criar um contexto de um switch virtual, vários pontos conectados, né, como se fosse uma LAN, usa VSI, tá certo? Paulo, diga, você quer fazer um comentário? Só reforçando aí, Claudete, o AES foi criado inicialmente na Giga Candanga para atender as instituições que não eram qualificadas, mas depois a gente viu uma demanda por link de backup. Então, mesmo instituições qualificadas estão aderindo para a questão de backup, né? Virou uma aplicação interessante. Legal, eu gostei dessa. E a nossa mudança também é RAW, também está no mesmo caminho, MPLS, seguindo aquele relatório que eu passei para vocês, né? Sim. Não passei, né? Sim. E a gente também, ainda não concluímos ainda, porque também demorou chegada de equipamentos, né? Tudo. E nós não temos muito essa demanda da redundância, porque o nosso POP aqui está com 6 saídas de 100 GB. Então, está extremamente... com muita redundância, e aí os parceiros não têm sentido necessidade dessa... Do interior, sim, mas o interior, eles necessitariam contratar um novo link que não seja o contratado pelo MEC. Nova infraestrutura, sim. Obrigada, viu, gente? Obrigada mesmo. Muito bom. Nós vamos ter que ter mais conversas. Pois é, eu aprendo muito com essa Giga Candanga. A nossa associação, nós criamos inspirados muito, viu, Lassarte? Na Giga Candanga. Só explicando para o pessoal de Brasília, Claudete é da Bahia, mas ela é membro da nossa associação. Membro pessoal físico. Muito bem. Com muito orgulho. Obrigada. Obrigado, Claudete. Obrigada também. Caramba, levantou a mão, por favor. Estou apenas para registrar, né? Tive a oportunidade no início do ano, agora participar do colegiado de gestores de TI da Andifes, né? E aí teve a apresentação da Rede Nacional de Pesquisa, RNP, na qual se tocou justamente sobre a questão dos POPs, né? E, na ocasião, a Rede Nacional de Pesquisa colocou a Giga Candanga como um caso de sucesso, né? A ser, inclusive, seguido aí
pelas outras instituições, né, haja vista a qualidade e o atendimento das instituições aqui em Brasília. Gostaria só de deixar aqui relatado, registrado, e repassa aí o reconhecimento aí da RNP. Obrigado, Caram. Obrigado. Mas eu gostaria de estender esse comentário também a Claudete, porque a remessa também é bastante citada, como inclusive modelo de gestão colaborativa, né? E nossos colegas também lá do Rio Grande do Norte também. Então, são 3 redes que são consideradas modelos e que foram institucionalizadas, né? Sérgio Fialho, é verdade. Exatamente. Obrigada, André. Ok. Vamos em frente? Vamos lá. Aqui mais alguns destaques, né, que ocorreram no ano passado, né? Nós temos a nossa solução de nuvem, né? E a nossa solução de nuvem, até então, ela era baseada no modelo de computação commodity, com uma arquitetura física desenvolvida por nós, capitaneada pelo Paulo Ângelo, no contexto do nosso P&D, né? Então, um dos primeiros projetos do P&D que foram bem-sucedidos e que viraram, de fato, serviço, né? E a novidade de 2024 é que, primeiro, a gente teve uma decisão estratégica de mudar a arquitetura, né? Passamos para um modelo enterprise, e o primeiro nó, já nesse novo modelo, com essa nova arquitetura, foi implantado na nuvem, na infraestrutura do Sebrasc, no CPD do Sebrasc. Inclusive, aproveito para agradecer os colegas aqui, os Schwantz e a diretora que estão aqui, acredito que estejam na reunião, e nós estabelecemos uma colaboração e foi implantado este nó de computação. E aqui é a foto da turma lá da equipe, inaugurando o espaço. Alguma pergunta específica? Eu acho interessante essa foto por uma ausência, porque as pessoas que trabalham na infraestrutura são mais visíveis, mas tem pessoas que trabalham na parte de configuração e tal que não aparecem, né? Mas eu acho que a Cris merece uma lembrança aí. Perfeitamente. Quem está aí, na verdade, é do lado esquerdo, o Pablo e o Rafael, que trabalham na parte de infraestrutura de redes ópticas, né? Rafael é o supervisor, e hoje também presidente do comitê técnico da Rede Comep. E no lado direito, nossos analistas de TI, da equipe de TI, que é o Alisson e o Lucas, eles que são os responsáveis aí pela operação. Então, esse é um exemplo de um trabalho conjunto, né, entre a equipe de infraestrutura e a equipe de TI. Diga, Schwantz. Bom, para o Sebrasc é sempre um prazer ser parceiro, e só, Lazarte, a Cris estava provavelmente dentro de algum desses hacks aí neste momento, porque ela também estava aqui constantemente. Eu acho que é isso. Muito bem. Ela que deve ter tirado a foto aí. Ó. Deve ser mesmo. Obrigado, Schwantz. Realmente Obrigado. É importante lembrar. Isso. Então, vamos em frente. Falando um pouquinho agora de P&D, e aí o Paulo pode comentar, né? Então, basicamente, destaque de 2024, né? Como projetos internos, nós temos o projeto de Gestão Otimizada de Engenharia de Redes. Esse é o projeto que eu toco, né, dentro da Gicandang. Basicamente, é o projeto de P&D que está responsável justamente por toda essa evolução tecnológica da Rede Comep, né? Além disso, o projeto 27K, tocado aí pelo Paulo Ângelo, e o projeto SOC, né, que iniciou em 2024. Além disso, participação em projetos externos, eu já mencionei, né, anteriormente, os 2 principais destaques, Sem Fogo DF e o Giga Sistêmica. E, além disso, nós temos projetos que são apoiados pela Gicandanga, né? Então, nós temos o CyberLab, um projeto junto com o professor Gondim, inclusive estava na reunião, não sei se está agora, o PR Epidemia, o Elates, o NEASA, o Fórum EJA e o PUMA. São projetos que a gente apoia no caráter de apoio a ações sociais da sociedade, né? Paulo, você gostaria, de repente, de dar algum destaque? Talvez sobre os projetos externos? Uma palavrinha? Sim, vamos lá. Eu acho que o grande destaque, assim, mais porque chama atenção, né, o projeto Sem Fogo, e a ideia lá atrás nossa é usar a rede no escopo de cidades inteligentes. Aí a gente começou a trabalhar com visão computacional, isso lá em 2019, com visão computacional, já tinha placas GPUs para poder fazer visão computacional, e começamos a trabalhar com isso. E aí surgiu a FAP, uma demanda induzida da FAP, nós entramos com esses 2 projetos. A gente já tinha o GigaView na época, que é um sistema já de visão computacional desenvolvido
na Giga Candanga, no escopo de projetos de campus inteligente, e aí esse sistema foi usado nesses 2 projetos de visão computacional. E os 2 ganharam, entrou na mesma chamada com 2 projetos e os 2 ganharam. O Sem Fogo, ele tem um apelo muito grande para a questão da queimada, né? A ideia é usar as câmeras e inteligência artificial para detectar incêndios florestais e agir precocemente. Então, em razão dos problemas que nós estamos vivendo, acaba que ele sai muito na mídia. A Giga Candanga saiu várias vezes na mídia e esse projeto tem bastante repercussão, inclusive nacional. E aí agora, recentemente, saiu um edital da Secretaria de Meio Ambiente, que ela tem interesse em dar continuidade a esse projeto, e a Giga ganhou esse edital e está em vias de assinar contrato, está papelada, né, parte burocrática de assinar contrato, e aí, dando tudo certo, né, se concretizando isso, 2 milhões e um pouquinho investidos nesse projeto, para dar continuidade, vai colocar mais 3 pontos de monitoramento em Brasília, e para monitorar a parte do ambiental de Brasília. E aí, com isso, já apareceu, a Secretaria de Segurança Pública já sinalizou também para interesse em estar aproveitando dessa parte, né, que a gente está desenvolvendo esse know-how na parte de visão computacional aplicada no nosso ecossistema aí, usando a rede Giga Candanga e usando a nossa infraestrutura aí de computação. O Giga Sistêmico, ele terminou, é um projeto muito interessante, mas ele é bem específico na área de detecção de doenças sistêmicas a partir de imagens, né? Então, esses são os projetos que têm um apelo social, então, tiveram financiamento externo, tem e continuam tendo, né? Esses projetos internos, o foco deles é para a melhoria dos processos da Giga Candanga, esses internos são financiados 100% com recurso da Giga Candanga. Então, nós temos o de gestão otimizadas, que é para melhorar a parte de monitoramento, a administração e gestão da rede mesmo, nosso core, no core business, né? Esse 27 mil nós estamos implementando várias coisas de segurança da informação, processos e para manter uma gestão de segurança da informação. A gente já tem um processo de gestão já implementado e funcionando já há alguns anos. Nós temos processo de vulnerabilidade, gestão de vulnerabilidade, outros processos de conformidade, de segurança da informação que a gente tem executado e amadurecido a cada ciclo. E o SOC é para criar um serviço aos moldes semelhante ao que a RNP tem. Esse projeto SOC, nós já temos essa ideia há bastante tempo, só que ele teve um desenvolvimento maior recentemente em razão da infra computacional que nós não tínhamos na época. Então, foi priorizado a parte de giga ponto e giga nuvem, para a gente ter infraestrutura computacional e depois estar abordando ele, né? E esses outros são projetos que a gente apoia. Então, são projetos que alguns deles estão ativos. Pré-epidemia teve bastante repercussão na época da pandemia, né? Eu saí no jornal várias vezes aí por causa dele, mas aí acabou a pandemia, acabou o projeto, né? E os outros continuam. Então, basicamente, esse o norte nosso aí. Muito obrigado, Paulo. Vamos lá. Bom, aí um outro anúncio que aconteceu, né? Isso foi no final do ano passado, houve uma troca de cadeiras aí na gestão da rede Comep. O professor Lazarte, que era o presidente do comitê gestor, nesse movimento dele, né, de deixar também a direção da associação, ele também passou, então, essa responsabilidade e me indicou para ser o novo presidente do comitê gestor, né. Esse processo teve a votação agora na reunião de dezembro, né, na reunião dos comitês, e como eu deixei de ser o presidente do comitê técnico, né, houve a indicação do Rafael Alves, que é o nosso supervisor de infraestrutura física, e também foi votado, né? Então, nós dois passamos a ser, desde 2 de dezembro, os novos gestores da rede Comep. Ok. Alguns destaques de gestão administrativa, né? A gente implementou em 2024, né, a área de recursos humanos, né, contratamos pessoal para isso e começamos os processos e as atividades. A ativação da UNDF na rede Comep de Candanga ocorreu, né, no ano passado. Apoio a eventos de inovação e tecnologia, como sempre fazemos todos os anos, né, tivemos vários eventos.
Tivemos a assinatura do MOU, né, do Memorando de Entendimento com o Sebrasco, justamente nesse contexto, que levou, entre outras coisas, a implantação do nosso nó remoto da Giganuvem, né? E a incorporação de novos bens patrimoniais da rede Comep, de Candanga, que antes em nome da RNP. Então, a associação agora está estruturada para receber bens patrimoniais, e nós temos já a gestão e o processo de gerência e tudo relacionado a patrimônio. Vamos para frente. Entrando agora na prestação de contas de 2024. Então, rapidamente. Esses slides estão mostrando as receitas, né, que ocorreram em 2024. A gente tem duas colunas do lado direito, né? A coluna mais à esquerda, que é o previsto, então isso é o que estava no orçamento, né, que foi feito no final de 2023, e na coluna da direita, de fato, o que foi realizado, né? Aí aqui segmentado por algumas áreas, algumas especificidades, em cima as receitas operacionais, embaixo as receitas financeiras. Então, no total, em 2024, a gente teve uma entrada de R$ 5.223.000, né? R$ 1.000, tá certo? Indo aqui para despesas, da mesma forma, né? Previsto, a primeira coluna ali no lado direito, e depois à direita o realizado. Vocês podem perceber que a gente tinha um previsto de 6.300.000, mas acabou realizando 5.400.000. Isso teve a ver justamente com o deslocamento relacionado ao investimento em TI. A maior parte dessa diferença veio desse ponto, e também questões relacionadas a gastos administrativos, né? Então, a gente acabou tendo um gasto menor, né, ao final do ano. Se vocês olharem embaixo, tem um resumo, né? Então, no final, a gente teve uma receita total de 5.200.000, né, e uma despesa de 5.400.000. Então, a gente teve, de fato, ao final do ano, né, que cobrir 248.000, mais isso do nosso saldo, né, de giro de 1.900.000. Né. Colocando isso numa visão mais gráfica, né, o azul são as receitas, a laranja são as despesas ao longo do ano, e a linhazinha vermelha é a variação do saldo. Então, vocês podem perceber que se manteve bastante estável. Esse pico no final do ano, ele é comum, porque a gente tem diversas instituições que pagam apenas no final do ano, parcela única. Acho que o exemplo mais significativo é a própria Universidade de Brasília. Tá certo? Então, é por isso que é comum ter uma entrada muito grande no final do ano. Aqui eu acho que tem mais um gráfico. Tem. Aqui só comparando o previsto e executado, né? As colunas da esquerda ali é receita, no meio despesa e no final saldo, né? E o azul é previsto, o laranja é realizado, né? Então você pode ver que a gente previu uma receita um pouquinho maior do que de fato teve, mas a gente também previu uma despesa relativamente maior também do que de fato ocorreu, e no final houve ali um crescimento do saldo. Ok. Alguma dúvida, alguma pergunta sobre essa visão financeira de 2024? Relembrando que todos os demonstrativos financeiros estão na nossa área de transparência no site da Giganuvem. Então, eles estão lá à disposição, né? Ok. Então, vamos para frente. Vamos entrar, então, rapidamente no relato dos pareceres da auditoria externa e do Conselho Fiscal relativo ao ano passado, né? Em relação à auditoria externa, como a Lilian já comentou, né, são semestralmente, então 2 vezes ao ano a gente passa por esse processo de auditoria externa. O objetivo, então, conformidade legal e dignidade das informações, né? Então, eles fazem toda essa análise dessa parte financeira. Alguns destaques de apontamentos que ocorreram em 2024. Tiveram colocações pontuais, divergência em receita, ajustes a receber, retenções tributárias não realizadas, algumas falhas de controle patrimonial e despesas fora de competência. Esses foram pontos apontados. Como ações, os ajustes foram realizados, né, pela gestão e contabilidade, e ficando aderente, né, ao demandado pela auditoria. E, como conclusão, os registros contábeis, esses indicados foram aprovados pela auditoria. Então, após os ajustes, passa novamente pela auditoria e foram aprovados. Na sequência, há o trabalho do Conselho Fiscal, né, e eles consideram tanto o relatório da auditoria e as demonstrações contábeis da associação, né? Então, tudo isso aí é fonte de informação para o trabalho do Conselho Fiscal. Algumas considerações, né, deles: que a execução orçamentária manteve-se conforme previsto, as contas permaneceram equilibradas e a situação financeira é considerada estável. Houve reconhecimento dos ajustes apontados pela auditoria,
e a necessidade de continuidade no aprimoramento dos processos de alinhamento com a contabilidade. Como conclusão, as contas de 2024 foram aprovadas pelo Conselho Fiscal, né? E aqui só um destaque, né, que quem é responsável pela aprovação das contas, né, é o Conselho Fiscal da Associação, e a Assembleia, ela tem que tomar ciência, e por isso que a gente está trazendo essa informação. Ok? Alguma questão, dúvida? Ok. Falando agora rapidamente sobre o planejamento estratégico de 2025, então, o que de fato foi planejado, né, no final de 2024, e que está sendo executado este ano. Basicamente, nós tivemos 5 objetivos estratégicos, né? O primeiro, objetivo 1, consolidar uma cultura organizacional que promova engajamento, criatividade e proatividade, fortalecendo o ambiente de trabalho colaborativo. No contexto desse objetivo, naturalmente, tem uma série de metas, a gente não quis trazer tudo aqui, lembrando que o planejamento estratégico, todos os detalhes estão também no site da Transparência, vocês podem ver os detalhes lá. Mas aqui, como destaque, nesse contexto, falar um pouco que teve o programa de capacitação contínua dos colaboradores, né? Trabalhamos isso, e o programa de desenvolvimento para gestores de liderança estratégica. São 2 destaques, né, desse planejamento. Objetivo estratégico 2, que é implementar uma política de comunicação eficaz, proporcionando maior transparência nas ações, fortalecendo o relacionamento institucional com colaboradores, consorciados e comunidade. Como destaques, a campanha de divulgação junto a 12 instituições consorciadas de ensino e pesquisa, e política formal de comunicação para engajamento das partes interessadas. Então, o governo e desenvolvimento estão ocorrendo ainda, né, desenvolvimentos nessas áreas. Indo aqui, objetivo 3. Esse objetivo 3 é o vinculado à parte tecnológica, né? Aprimorar a estrutura organizacional, promover a eficiência operacional, com foco na melhoria contínua e agilidade dos processos. Então, nesse contexto, tem vários destaques, né? Reformulação do ambiente de nuvem, consolidação da solução de plataforma como serviço Moodle, para novos usuários, portfólio diversificado de soluções aliadas às necessidades consorciados, migração e integração de sistemas internos da nuvem, mapeamento de inovações tecnológicas e automação da rede, participação de gestores de eventos técnicos do Brasil e no exterior e definição de métricas de qualidade da rede. Isso tudo está no âmbito das metas desse objetivo estratégico. O objetivo 4, aprimorar a estrutura organizacional, promovendo a eficiência operacional, com foco na melhoria contínua e agilidade dos processos. Está mais ligado à parte de gerenciamento, né? Então, destaques é o modelo de gerenciamento de projetos eficiente, garantindo prazos e qualidades, implantar cada vez mais a política de gerenciamento de projetos. Então, isso implica em treinamento, e isso implica em também implantação de ferramentas para esse tipo de acompanhamento, né? E reavaliação dos modelos de negócio das soluções oferecidas, né? Isso também é um processo que está em andamento. A parte relativa ao AS, a princípio estava encerrada, mas recentemente a gente descobriu novos cenários e a gente vai ter que redesenhar algumas coisas, para dar exemplo para vocês. E nós temos ainda que desenhar os novos modelos de negócio relacionados também às soluções de nuvem, dado, entre outras razões, essa atualização tecnológica que foi realizada, né? E, finalmente, o objetivo 5, fortalecer o desenvolvimento sustentável, priorizando a implementação de estratégias nas dimensões financeira e social. E aí, basicamente, alguns destaques, que é garantir a sustentabilidade financeira da associação por 6 meses. Então, a gente tem como objetivo fazer com que a gente tenha um caixa, né, de giro operacional que seja capaz de comportar o custo da associação por um período de até 6 meses. Não atingimos esse objetivo ainda, mas essa é uma meta, né? Levantamento de investimentos e retorno de investimento em P&D, então passar a ter uma análise mais sistemática e estruturada dos projetos de P&D, para poder ter uma visão mais estratégica, né, de investimento e decisão, né, de quais projetos investir, quais projetos alocar bolsistas, etc. Submeter os projetos externos para financiamento em P&D, né, uma meta bem clara, né, e atrair novas instituições para agir Candanga, né, e, em particular, a busca de usuários, a expandir o número de usuários para o Moodle neste ano. Então, essas eram metas dentro desse objetivo 5. Algum ponto, dúvida, comentário sobre o planejamento estratégico? Lembrando que vocês podem acessar ele completo na parte de transparência do nosso portal. Sem perguntas? Então, vamos para frente. Vamos agora falar do orçamento de 2025, já estamos terminando, tá, pessoal? Esse aqui, então, é o orçamento como estamos em 2025, né? Então, não há ainda o finalizado, né? Então, a gente vai trabalhar aqui em cima dos valores que foi planejados, né? Como receita, foram previstos para 2025 um total de 6.600.000, né? Entre receitas operacionais e financeiras, né? Dos investimentos da associação.
Como despesas, vocês podem ver do lado esquerdo, né, uma discriminação, né, em algumas áreas, e um total de 6.600.000, certo? Então, uma previsão de despesa um pouco abaixo da receita, mas bem próximo, né? Lembrando que nós somos uma instituição sem fins de lucro, né? Então, a gente deve, estatutariamente, investir todo o recurso extra em evolução da infraestrutura, etc. Certo? Aqui mostrando um gráfico onde a gente mostra em cinza as despesas, isso tudo projetado, né? Em laranja as receitas, em azul o saldo inicial, porque a gente sempre começa o início do ano com bastante recurso, e o saldo final, como é que está a evolução dele ao longo do ano no orçamento. E eu acho que tem mais uma figura, sim. E essa figura é a visão do orçamento previsto, agora separado em receita, despesa, saldo final, saldo inicial. Né? Novamente, né? Prevê 6.600 de receita, gasta 6.600 de despesa, então a expectativa é que o saldo final se mantenha equivalente. Ok. Algum ponto, alguma pergunta? André, só considerando, né, por estatuto, quem aprova o planejamento estratégico e o orçamento é o Conselho de Administração, e foi passado pelo Conselho de Administração em dezembro de 2024, né? Foi até uma demanda também do Conselho Fiscal para a gente poder aprovar isso antes da virada do ano, e a gente tem feito isso, e cabe à Assembleia tomar ciência também. Isso, exatamente. Não só aprova, né, naturalmente, como também executa o acompanhamento ao longo do ano. Né? Nós temos diversas reuniões ordinárias com o Conselho de Administração ao longo do ano. Ok, chegamos no fim. Informes gerais. 3 informes aqui principais que a gente quis trazer para hoje. Primeiro, nós estamos trabalhando na elaboração do Planejamento Estratégico 26-27, com uma novidade. Esse ano, a gestão decidiu criar um conceito de visão a médio prazo, né? Porque a gente até então sempre trabalhou com planejamento estratégico pensando os 2 anos à frente, que de fato é onde você detalha, define metas e cria os projetos, etc. Mas esse ano a gente resolveu pensar 5 anos à frente, ou seja, onde queremos estar daqui a 5 anos, uma visão, claro, simplesmente de metas e de referenciais, para guiar os planejamentos estratégicos a partir de agora. Então, esse planejamento que nós estamos fazendo, ele já está seguindo como norteamento essa visão 2030. Outro destaque foi a participação da gestão, como ocorre normalmente todo ano, no evento TNC 2025, né, que é o evento de redes comunitárias de educação e pesquisa, né? No caso, em geral, ele trabalha com as redes nacionais de educação e pesquisa do mundo, né? Ele ocorreu na Inglaterra, em Brighton. Nós estivemos presentes e lá também encontramos colegas da RNP e de diversas outras instituições. Esse foi um momento, boa parte dos insights, não só de tecnologia, pasmem, mas bastante também relacionados a questões de recurso humano e de gestão, a gente consegue obter nessas conversas, às vezes até de corredor, nesses eventos. Então, é bastante interessante essa participação. E, finalmente, não podemos deixar de lembrar, né, que todo membro efetivo, todo associado, ele possui uma taxa anual, que é sempre a piada do fim do ano, né? Ô, Lilian, você está fazendo promoção esse ano, né? Como é que é? É metade do preço. A nossa taxa anual é de R$10, não é isso? R$10. Isso, R$10. Isso, exatamente. Está no orçamento aí? Tá, então, 90% do nosso orçamento vem dessa taxa. Mas é só para relembrar, né? Porque, de fato, como ela é uma taxa anual, é um valor simbólico, a gente acaba que muitos colegas esquecem. Então, a Lilian vai, naturalmente, proceder com a cobrança para que os colegas possam manter a sua associação em dia, tá bom? Lilian, o que mais que você gostaria de comentar? Não tenho nada a acrescentar, não, André. Sobre da taxa anual? O que você quiser. Achei que era mais algum informe. Não, eu vou entrar em contato, né, com os membros, né, efetivos, e passando todas as coordenadas certinho. Ricardo Sampaio, por favor.
de informes gerais, eu queria aproveitar, né? Eu coordeno hoje o CIA, né, o Centro Integrado de Inteligência Artificial, e junto com a Giga Candanga e o IBICT, a gente vai estar organizando um evento na próxima semana no Espaço Teia, né, no Ulisses Guimarães, e é um evento sobre IA no governo, né? Então, aqui todos os presentes e participantes aí da Giga Candanga são bem-vindos, e a proposta é estar discutindo um pouco sobre essa pauta que é tão comum aí, tão falada nesses dias nossos aí, né? Então, serão no dia 26 e 27, e tem um link na página da Giga, que depois eu posso pedir para a Lina compartilhar, se for o caso, com as ações que serão feitas. Acho que é só isso. Obrigado, Ricardo. Obrigado, Ricardo. Bom te ver. Muito bem lembrado. Opa, quem levantou a mão? Ladeira, por favor. Bom, eu quero aproveitar e pegar uma carona, né? Já que vocês estão com o projeto em segurança, né? Queria informar, para aqueles que ainda não têm conhecimento, que foi aprovado o nosso doutorado profissional no SIC, né? No PPCA. E com a linha de pesquisa em cibersegurança, como a SBC fala, né? Não é cibersegurança, não é cibersegurança mesmo, né? E nós vamos iniciar a primeira turma em março de 2026. Então, nós estamos tendo uma série de eventos da divulgação do doutorado profissional, que agora, no dia 28, vai ter uma apresentação em que tem representante da Presidência da República, que é o Marcelo Malaguti, né? O do Banco do Brasil, que é o PEOCA, e o da área acadêmica, que é o Avelino, que é o coordenador geral na CAPES. Tá? Uhum. E nós estamos aí dispostos a conversar, viu, André? Espero que você volte para o SIC logo, a gente ter uma conversa mais presencial, não tão virtual assim. Né? Eu já voltei, Ladeira, já voltei, mas o SIC está meio abandonado. Bom, mas quem sabe se a gente, no futuro, não pense em alguma parceria com a Giga Candanga, né? Ou até mesmo, isso é um seminário que a gente vai ter por mês até terminar o ano. Então, esse primeiro agora de lançamento, em setembro é de crime cibernético, e depois, outubro, novembro, dezembro, a gente ainda vai planejar. Quem sabe, se não tem oportunidade, está bom, de vocês aí que são especialistas em segurança, falaram. Tá? Mas o que eu quero deixar é divulgar para vocês, tem diversas instituições aí presentes, tá? E deixar no ar essa possibilidade da gente vir discutir uma parceria, alguma coisa, né? Que possa envolver a Giga Candanga. Tá? E eu não tinha dado os parabéns para você, e dar os parabéns para você por ter assumido aí no lugar do Lazarte. Lazarte, como companheiro de muitos anos, desde o início, desde as reuniões lá da Embrapa, né? Mas agora ele deixou muitas boas mãos aí. Tá? Então, parabéns aí para você e parabéns para o Lazarte pelo que fez aí em prol da Giga Candanga. Só não gostei, né, de ter mudado o nome. Esse negócio de Giga Candanga era Rede Comércio, mas tudo bem, agora já habituei. Está deturpado. Tá bom. Não, mas deixa eu dar esse esclarecimento. Primeiro, agradecer, né, as palavras do Marcelo Ladeira e dizer que essa questão da gente participar no eventual seminário relacionado à segurança é uma boa ideia. Acho que depois de alinhar com o Paulo, de repente, apresentar um pouco do que a gente está desenhando de solução, né? Relembrar que eu entrei na Giga Candanga em 2015, justamente o Marcelo Ladeira passando o bastão, né? Ele era o presidente do Comitê Técnico, né, e me convidou, junto com o professor Lazarte. E agradecer, né, e explicar que o nome Rede Cerrado é o nome da infraestrutura. Ainda é a Rede Comep, ainda tudo isso é a Rede Giga Candanga, e a Cerrado é só para diferenciar da Rede Legado. Esse é o destaque.
Adriana, por favor, você está esperando? Por favor. Então, André, o meu não são informes, vou subverter a ordem, eu pedi licença. Eu queria cumprimentar e agradecer ao professor Lazarte pelo belíssimo trabalho que ele fez à frente da Assembleia, desejar muito sucesso a ti, que eu tenho certeza que terá pela competência, e dizer de que na sua apresentação dos 2 relatórios eu fiquei quietinha, porque eu já tinha presenciado no Conselho de Administração, já tinha feito as considerações, os elogios, dizer de que é uma satisfação tê-los no SEBRASP e ao professor Ladeira, nossos cumprimentos pelo mestrado. Obrigada. É doutorado, né? Senão a Ladeira vai ficar brava. Ai, desculpa. Doutorado. Muito bem, muito bem. Obrigado, Adriano. Obrigado, Muito Marcelo. obrigado. Edmeia, por favor. Eu gostaria só de agradecer, né, por estar participando até hoje aqui. Eu até já falei com o professor Lazar, nem me sinto mais com competência para estar nessa assembleia, porque já estou um pouco afastada, né, da TI. Desde 2016, fiquei aí 5 anos como assessora do presidente, e agora estou mais na área do planejamento estratégico e também na implantação do plano de negócio da Embrapa. Mas eu só queria registrar e parabenizar, né, André, professor Lazarte, Lília e toda a grande equipe que a gente sabe que tem por trás, porque eu estou nesse processo aí com vocês há bastante tempo. A Embrapa é muito grata à RNP, à Giga Candanga, né, por termos a possibilidade de ter conectividade toda por meio de vocês, mas é muito bom ver a evolução, né, ver de como tudo começou lá, acho que é 2014, se não me engano, que eu estou envolvida aí, e assim, a cada ano a gente está vendo esse progresso, está vendo vocês realmente melhorando, né, não só a gestão, como a governança, e como os próprios benefícios para os usuários. Então, parabéns, parabéns ao professor Lazar, foi aí um gigante, né, por ter puxado tudo isso. A gente sabe como é difícil nessa área a gente começar esse trabalho, né? Então, depois que alguém planta sementinha e as coisas vão evoluindo, é mais fácil. Mas no início não foi fácil mesmo. Então, parabéns a todos, inclusive aos membros, né, da Assembleia, como também do Conselho Fiscal, Conselho de Administração. Parabéns, Adriana, né, a Cecília, por estar aí continuando a dar esse apoio, né, por esse grupo, né, e esse serviço tão importante que a Giga Candanga tem oferecido para todas as instituições de pesquisa, e claro, até para as educacionais também, e outras, né, que a gente sabe que já são membros. Parabéns, e obrigada. Obrigado, Edmeia. E eu queria agradecer a sua participação, lembrando para quem não sabe que você foi membro do Conselho de Administração e até você falou da sua participação atualmente no planejamento estratégico da Embrapa. As colaborações no Conselho de Administração e na própria como membro da associação não estão limitadas a questões de ITI especificamente. Então, as suas contribuições foram muito boas, você colocou algumas das questões chaves no momento em que a gente estava começando, que não tínhamos ideia nem de qual era bem a função do Conselho de Administração. Então, a gente está muito agradecido por sua participação naquela época e também no acompanhamento que possa continuar tendo do nosso trabalho. Obrigado. De nada. Agora eu sinto que eu estou só realmente acompanhando. Tem muita coisa que eu já estou... É incrível, né? A TI, ela é tudo muito rápido, né? Hoje eu sou mais usuária do que... Não estou mesmo na gestão, né? Desde 2018, mas a evolução é enorme. Então, assim, se você sai um pouquinho, né, da onda, você está desatualizada. Mas é isso. Um abraço a todos. Obrigado, Edmeia. Um abraço. Ok, obrigado, pessoal. Obrigado por todas as participações. E aqui está na tela, né, a equipe atual, 27 colaboradores. Alguém quer falar alguma coisa?
Não os 27, né? A parte dos colaboradores estão aí. Isso, aqui só tem acho que 17. E eu queria fechar mostrando, né, quem está por trás e faz tudo isso acontecer, que é a nossa equipe administrativa, a Raíssa Moura, a Isadora Lima, Recursos Humanos, o Lázaro Ramos, Lázaro Ramos, hein? Ficou chique, hein? O Lázaro Ramos, da assessoria jurídica, e a Lilian, que aqui ninguém conhece, logicamente, que é a dona do pedaço, nossa assessora da direção. Sim, Lilian. Muito obrigado a todos e a todas por terem participado. E eu queria deixar uma última frase antes do diretor fechar a reunião, que é dizer: não participem somente da reunião do conselho, certo? Na reunião da assembleia, né? Entrem em contato com a gente e façam demandas, tragam discussões, ideias, estamos à disposição. E lembrando que agora eu estou de volta a Brasília, então podemos nos ver pessoalmente. Então, obrigado. Um abraço para todos. Professor Lazarte. Tchau, tchau. E essa comunicação que o professor André está falando é nos dois sentidos. Isso vale para você, Ednei. A gente vai acionar você quando precisar algum subsídio, e cada um de vocês tem uma participação e conhece um pedaço da história e pode contribuir de alguma forma. Então, está aí a Claudete na Bahia, está o Sandro por aqui, tá, enfim, o professor Marcelo Ladeira, Caran, enfim, tantos que contribuíram e vão continuar contribuindo. Então, vamos continuar esse diálogo. Obrigado a todos. Ok, então. Abraço a todos. Abraço. Um grande abraço, pessoal. Tchau. Se cuidem. Até mais, pessoal. Abraço. Abraço. Vai, pessoal. Um abraço. Abraço, pessoal. Tchau, obrigada.